Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Grande alegria que nós estamos aqui, mesmo com poucas pessoas, né? Mas o mais importante é o propósito pelo qual nós estamos aqui, né? E nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos estudando sobre o profeta Elias e hoje nós vamos estudar no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, e se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém, irmãos? Amém. Depois a gente dá continuidade ao texto. Queridos irmãos e irmãs, é interessante observar que a palavra de Deus, ela está sempre à frente do seu tempo e sempre à frente da sabedoria humana e de toda a ciência. Se nós observarmos bem, por causa do mundo que nós estamos vivendo, as circunstâncias, essa era pós-pandemia e outras coisas, a cada dia tem crescido o número de pessoas que procuram ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Por quê? Porque são tomados pelos males do século XXI. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbio bipolar e outras apatias aí, outros problemas aí, não é? E certamente os profissionais dão a receita, dão o tratamento, não é? E assim por diante. Só que, se você for observar, há quase 3.000 anos atrás, há mais de quase 3.000 anos atrás, nós podemos ver uma pessoa com um problema, né, psicossomático, uma depressão, e nós vamos ver que Deus cuidou dessa pessoa. E quando a ciência ainda engatinhava aos olhos dos homens, Deus já tinha não só o diagnóstico do problema, como a solução. Por isso é que Deus está sempre à frente da ciência, sempre à frente de todo o conhecimento humano. Por quê? Porque é interessante observar uma coisa: se nós estamos doentes, se nós temos algum problema, é importante nós consultarmos um profissional. Não é? O profissional ele é importante, e da mesma forma que Deus dá dons espirituais aos cristãos para a edificação da igreja, tem os talentos naturais, né? Pessoas com habilidades especiais até mesmo para realizar o tratamento e a cura, né? Só que ninguém como o Senhor pode oferecer um tratamento eficaz, e é o que nós vamos ver hoje. Se você observar bem nesse texto da palavra do Senhor, nós vamos ver lá o grande Elias. O que Elias tinha acabado de fazer? Elias tinha acabado de desafiar e vencer os 450 profetas de Baal. Elias tinha acabado de subir no topo do monte lá e pedir chuva, e Deus mandou chuva. Elias já era um homem que havia realizado muitos sinais, não é? Como curas e outros sinais grandiosos.
Um homem que desafia 450 profetas de Baal sozinho. Mas de repente, o que acontece? Acontece o seguinte, que a rainha Jezabel, nós já falamos dela, né, uma rainha má, fazia o que era mal para o Senhor, perseguiu e matou muitos profetas do Senhor. Ela vai e ameaça Elias. E Elias ficou com medo, temeu a morte, se escondeu, né? E ali ele caiu em depressão, não é? E ele até mesmo pediu para si a morte, até que o anjo toca, não é? Irmãos, o que lições nós podemos tirar desse texto da palavra do Senhor aqui? Irmãos, nós vamos ver como Deus trata as pessoas. Deus é o maior de todos os psiquiatras, Deus é o maior de todos os psicólogos. Deus conhece tanto os nossos problemas como a solução para eles. Ninguém como Deus para tratar de nós. Deus cuida de nós. É o que nós vamos ver com o profeta Elias. Primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: Elias não era um profeta, não era um servo do Senhor, e nós podemos ver que Elias não estava isento da depressão. O que Elias teve aqui foi uma depressão profunda, não é? E não é porque a pessoa é crente que ela não vai ter problema. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu sou crente, né? O crente tabajara, seus problemas acabaram. Não existe isso aí, né? Não existe crente sem problema. Crente sem problema cria problema, né? Entendeu? Então, porque às vezes a pessoa fala: a depressão é do diabo. Não, a depressão é uma doença psicossomática, é uma doença da mente que afeta o corpo, né? Ela também é causada muitas vezes pela falta de serotonina no cérebro, que é o hormônio que regula a alegria, né? O bem-estar das pessoas, né? Então, a pessoa com esses distúrbios pode sofrer com a depressão, mas a depressão também pode ser causada por um trauma, não é? Psicológico, um problema. Mas às vezes tem pessoa, né, que não tem problema nenhum, está bem empregada, está com a família bem situada, com a vida resolvida, mas cai em depressão, né? A gente vê lá a mulher depois do parto, tem a chamada depressão pós-parto, né? Tem também a depressão quando a mulher está passando pela menopausa e aquele negócio todo. E também tem homens com depressão, né? E nós podemos ver que não é só também a depressão, que são as doenças, os problemas causados pela mente, né? Que às vezes, muitas vezes afeta a nossa própria vida, não é? Tem a ansiedade, o pânico e outras coisas mais. E como que Deus trata todos esses problemas? Psicólogos, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é isso, né? Não é porque a Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não é porque a pessoa, né, é crente, é temente a Deus, que não vai passar por problema. Não vai ter problema de enfermidade, não vai ter problema financeiro, não vai ter problema, principalmente problema, né, de depressão. E isso causa problema, né? É interessante a gente observar que a depressão não vem de Deus, não vem do diabo também. Ela vem da carne, vem do ser humano. Mas Deus trata, Deus cuida, Deus restaura, Deus sara. E o diabo se aproveita da situação. Interessante observar aquela mulher corcunda, 18 anos sofrendo, andando encurvado, né? O problema não era o diabo que estava nela. O problema, né, era uma doença física, mas o problema é que o diabo aproveita de uma doença para causar o quê? Um distúrbio. Então o diabo aproveita da depressão para derrubar a pessoa mais ainda. A questão não é a doença, não é causada pelo diabo, mas o diabo aproveita da situação. É o que nós vemos. Então o Elias, por que ele foi tomado pela depressão? O Elias foi tomado pela depressão porque diante de uma ameaça de morte, alguém ameaçando ele, né? Então, foi o que aconteceu. E às vezes quando a gente tem medo, tem um pânico, medo da morte, medo da situação econômica do país, medo de ficar doente, né? O ser humano tem os seus medos, seus temores. Diz aqui que ele teve medo, não é? Então, quando veio lá a ameaça
E aí, quando o ser humano se sente ameaçado por uma circunstância ou outra, ele pode cair em depressão. É uma das razões pela depressão, né? É o que aconteceu. Mas uma coisa que é interessante é que Elias, nós vamos falar do problema, depois a gente vai falar da solução. O Elias, observe bem como a depressão ela atinge o ser humano. Observe bem que ele, que era um herói, um homem que desafiou 450 profetas de Baal, agora estava com medo de uma mulher. Veja que sentimento confuso, ele já estava com um sentimento confuso. E essa é outra coisa também. Primeira coisa que a gente tem que ver, não é porque é crente que não pode ter depressão. Elias era um servo de Deus. Elias não estava endemoniado. Elias sentiu na carne esse problema. Não é? Agora, qual é o sintoma que ele tinha aqui? Sentimentos confusos. Ao ser ameaçado, ele teve o quê? Medo. Não é? Então ele se sentiu inferiorizado diante de uma mulher. Não, nada contra a mulher, pelo contrário, mas ele era um herói, 450 profetas ele derrotou, repito eu, não é? Mas agora estava com medo. Então o ser humano, quando é tomado pela depressão, ele tem medo de tudo. Tudo ele vê problema em tudo, não é? E ele até o seguinte, naquele momento ele esqueceu do Deus que derrama fogo do céu, derrama chuva, né, que deu a ele poderes para desafiar e vencer os profetas, e agora ele estava com medo da mulher. Então esse sentimento, às vezes a pessoa tem esse sentimento, não é? Você não pode julgar a pessoa, porque talvez está tomado por aquela angústia, aquela depressão, não é? E a gente vai ver essa vida do profeta, não é? Agora, outra coisa que ele teve medo, sentimentos confusos, né? E observe bem uma coisa interessante. O que diz o texto aqui? Diz o texto seguinte: que ele estava com medo da morte. Ele não estava com medo da rainha matar ele? Mas aí ele deita lá debaixo do zimbro, lá da árvore. O que acontece? Perde a morte. Olha como é que a pessoa que tomada pela depressão, ele tem esse sentimento confuso, não é? E aí você vai lá, o inimigo aproveita, mas o sentimento carnal. Então, qual é o problema aí? Nós vimos o medo, a ameaça, o medo e agora o sentimento confuso. A pessoa tem sentimentos confusos. Você não pode, às vezes, a pessoa deprimida não perde a morte, mas ora ela está bem, aí é outro distúrbio chamado de distúrbio bipolar. Sabe a pessoa que está extremamente feliz, extremamente triste? Né? Ao mesmo tempo, mas está lá e tal, né? Então, esses problemas são causados, né? Ali pelos problemas, né? E aí ele pegou outra coisa que ele vai ver, que a gente vai ver, outro sintoma da depressão, é que ele deitou ali, ele dormiu e ele ficou ali parado. É interessante que a pessoa deprimida, ela não tem ânimo para fazer nada. Elias era um profeta, ele tinha que estar pregando a palavra, tinha que estar desafiando os profetas de Baal, tinha que fazer a obra. E que ele deitou lá e só pedia a morte, não queria fazer nada. Minha mãe, no período de menopausa, ela teve depressão, ela não queria, era uma mulher sempre dinâmica, trabalhada, cuidava, além de cuidar de nós, marido dos filhos, ela tinha 2 empregos, não era fácil. E ela sempre, desde os 10, 12 anos ela trabalhava, não é? Certo? Minha avó ficou viúva e ela era a única mulher, né, dentre mais 4 irmãos homens. Então a gente vê que ela sempre foi uma mulher dinâmica, mas de repente não queria saber de nada, deitava lá, não queria saber de nada, né? Mas Deus curou ela. Você vai falar, tem muitos que sim, não, né? Você não pode, você tem que. Aí entra o seguinte, né? Aí nós falamos aqui todos os problemas, tem muitos outros problemas. Se a gente ficasse falando aqui de problema de depressão, a gente vai ficar a noite inteira. Mas como é que Elias se superou aí? Uma coisa que é importante: Elias estava lá com medo da morte, pedindo a morte, deitado, tal, cabisbaixo. Como é que Deus tratou? Vamos ver como é que Deus tratou ele? Vamos ver como é que Deus trata o problema da depressão? Veja lá que esse Deus não é muito melhor do que qualquer psicólogo. Olha para você ver. Primeira coisa, ele deitou lá, ficou lá, e Deus mandou o anjo. E o anjo fez o quê? Tocou-lhe.
O anjo tocou nele. Tocou. Então, irmão, falamos do problema aqui. Mas como é que Deus vai começar a tratar Elias? Como é que Deus tratou Elias? Primeira coisa, Deus mandou um anjo. E Deus sempre tem mandado um anjo. Deus pode colocar um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um irmão para orar por você, para tocar em você, para ajudar você. Isso é importante. É importante, o anjo tocou nele, quer dizer, o anjo, né, o ajudou. E isso é importante. É importante quando a pessoa é tomada por um problema, seja ansiedade, seja depressão, que ela procure ajuda. Isso é muito importante, né? Quem são os anjos? Ser luminoso? Sim, Gabriel, Miguel e tal. Mas muitas vezes Deus manda um ser humano, pode ser até um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Deus manda um pastor, Deus pode mandar um homem, um ser humano. A Bíblia não fala, né, que você pode estar hospedando anjos, não é? Não é? Então o anjo quer dizer um servo de Deus, anjo quer dizer mensageiro em hebraico, grego também, as línguas foram escritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então Deus, né, procura ajuda e Deus vai te ajudar. E outra coisa, o anjo tocou. Quem que é o anjo? O anjo é um mensageiro de Deus, o anjo é um servo de Deus. Então Deus tocou ele. Da mesma forma que Jesus tocou aquele leproso, Deus usou aquele anjo para tocar no Elias. E Deus quer tocar, né? Não importa o problema que você tem, às vezes você está tomado pela depressão, foi como aquela mulher lá, procurou tudo quanto é recurso médico, só perdeu dinheiro, só piorou, né? E às vezes a pessoa não procura Deus, porque acima de tudo é Deus. Eu já tratei com pessoas com depressão. O que eu sempre falei? Falei assim, olha, o médico vai te dar o tratamento clínico e eu vou te dar o tratamento espiritual, que é a palavra de Deus. Eu não vou contra o médico, não vou contra o profissional, de jeito nenhum. Sou leigo. Mas eu tenho um tratamento, que é o tratamento espiritual, e a gente precisa ser tocado por Deus para a gente levantar e andar, né? E outra coisa também. O que o anjo falou para ele? O anjo tocou nele. O que o anjo tocou e falou o quê? Levanta. Deus teve paciência, deixou ele dormir, deixou ele quietinho, deixou ele pedir a morte, ouviu ele e tal. Deus teve paciência com ele. Deus tem paciência com a gente, viu? Igual tem. Não é? E Deus falou assim, aí chegou a hora. Elias, levanta. Levanta. E o cair do homem, levantar de Deus. Então, aí como Deus começa a tratar Elias. Olha que coisa maravilhosa como é que Deus trata o deprimido, o oprimido, o ansioso, o angustiado, não é? Isso aqui vale para todos os problemas, não é só depressão não. Então Deus falou, levanta. E Deus também fala. Não tem um hino que fala, erguei-vos cristãos, Deus quer você de pé na luta. Então a gente não pode desistir. Isso que o problema é esse, né? É lógico que a pessoa que está com depressão, como Elias, ele quis desistir quando ele pediu a morte. E a pessoa que está tomada pela depressão, ela não tem mais sentido na vida, prazer pela vida, ela tem que encontrar ali força onde não há força, como diz lá Hebreus 11, da fraqueza encontraram forças, né? Então Deus falou para ele, levanta, e depois falou o quê? Come. Ele não estava comendo, porque é interessante que a falta de alimentação, ela agrava a depressão, porque vai faltar certas vitaminas, substâncias no ser humano. A minha mãe começou com depressão quando ela estava fazendo muito regime. Ela sempre foi meio gordinha, né? Entendeu? Então foi fazendo regime. E isso agravou, entendeu? Não que o regime é causa da depressão, mas ele pode agravar. E Deus falou assim, come, alimenta. E é interessante que ele falou, come, né? Então como é que nós temos que fazer para vencer o mal? Às vezes você tem alguém lá na família que tem esse problema. Coma alimento físico, mas também se alimenta da palavra de Deus. Porque Deus tem uma palavra certa. Se você pegar o livro de Salmos, quando ele fala lá que ele era como o pelicano do deserto, como a coruja nas ruínas, não dormia, não é? Salmo 102, aquilo ali, ele estava deprimido.
E Deus deu a resposta para ele. Então se alimenta também da palavra, não é? Então a pessoa está com depressão, lê a palavra sempre tem uma palavra de ânimo, né? Jesus fala da ansiedade, ele fala também para a gente não estar, para nós vencermos a ansiedade buscando o reino de Deus, né? Aí diz ali que ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a dormir. Olha para você ver como Deus é maravilhoso. Deus preparou, olha para você ver como Deus prepara, né? Pão cozido, estava ali em cima da pedra, olha para você ver. Como que Deus é bom, não é? Olha para você ver. Olha como Deus trata a gente. Tudo preparadinho, né? Tinha botija de água, você vai lá, né? Ele comeu, ele atendeu, ele quis ser curado, né? Porque ele obedeceu. Então, como é que a gente vai vencer os males, as depressões, as angústias? Obedeça a palavra, porque o anjo é enviado de Deus para dar a Elias a palavra e para mostrar o que ele deveria fazer. Então é outra coisa que ele vai fazer. Mas o que aconteceu depois? Voltou a dormir, né? Aí ele voltou, veio a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. O que nós vemos aqui? A primeira coisa que a gente tem que ver, Deus teve paciência com Elias. Deus não puxou a orelha dele, não. Chegou a fazer: Elias, acorda. Deus teve paciência, não é? Deus teve paciência. Aí Deus vai falar para ele: levanta, come de novo, né? E o que? Agora você não vai dormir não, Elias. O caminho é longo. Uma coisa que nós temos que entender: a depressão a cura para a depressão é uma caminhada longa. Às vezes a gente acha que Deus vai curar assim como curou aquela mulher que tocou e já foi curada. Muitas vezes Deus faz isso. Eu creio nisso, que Deus pode, devia estar lá com uma enfermidade mortal lá, Deus, no estalar de dedo, você não tem mais nada. Isso aí eu já vi. Eu acredito. Certo? Mas muitas vezes Deus também não demora. Como ele curou aquele cego 2 vezes, né? Ele viu árvores andando, depois Deus curou de novo. O Naamã, quanto tempo que ele teve que banhar lá no rio? 7 vezes. Aquele homem lá, 38 anos, esperando lá por alguém curar ele. Então, a caminhada para a cura da depressão é longa. Por isso que ele falou: o caminho é longo. Mas também, você tem que caminhar. Uma coisa que é importante, Deus deixou ele dormir, teve paciência com ele, mas chegou a hora que falou assim: não, está na hora de você caminhar, Elias. Está na hora de você andar. Levanta e anda. Né? A caminhada é longa, mas você tem que superar. E isso aqui é importante. A pessoa, como é que ela vai superar? Com Deus. Deus vai ajudar ela, né? Sabe como é que minha mãe venceu a depressão? Ela começou a trabalhar na igreja. Venceu, já não tem depressão mais. Começou a trabalhar numa congregação lá que a gente tinha, num bairro carente, e ela lutou e venceu, né? Então a gente sabe que a caminhada é longa, é difícil vencer, mas a gente vence. Elias venceu, né? Aí ele levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Comidinha forte. Exatamente. Até Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Comeu e bebeu e caminhou quantos dias? 40 dias. A caminhada não foi longa? 40 dias, não? 40 dias foi o dilúvio. 40 anos o povo caminhou pelo deserto. 40 dias Jesus jejuou antes de ser tentado. 40 é o número da prova, né? Entendeu? Então ele caminha. Passa pela prova, passa pelas águas, porque Deus está com você. Passa pelos rios, eles não te submergirão. Mesmo que você esteja no vale da depressão, Deus é o teu pastor e você não vai temer nada. Então caminhe, né? Às vezes você está tomado pela angústia, você entrou aqui talvez não com depressão, mas com um problema. Deus está dizendo para você: caminha 40 dias, 40 noites. E ele subiu. Para onde que ele foi? Para o monte de Deus, né? Subiu ao monte. Depressão significa, por que ele subiu ao monte? Sabe o que é depressão? Depressão é uma doença psicossomática, é verdade. Mas depressão em geografia é o que? É um acidente geográfico. É algo abaixo do nível do mar. O Pedro, quando reparou a força do vento, ele afundou, não é?
ficou abaixo do nível do mar. Aí Jesus tomou pela mão e levantou ele. Né? Nós estivemos lá no Mar Morto. O Mar Morto é uma depressão, 300 e tantos metros abaixo do nível do mar, assim como a cidade de Jericó, uma cidade depressiva, né? Entendeu? Então, por que ele foi para o monte? Da depressão ele foi para o monte. E Deus não te quer na depressão, Deus quer você no monte de Deus, não é? Deus te quer lá em cima, como fez Elias, mas você tem que caminhar, 40, nem que for 40 dias, 40 noites, você tem que caminhar, para Deus, para você subir, né? E não descer, certo? A depressão é queda, mas o monte é o que? Subir o mais alto que puder, no monte de Deus. Deus te quer no monte. Deus, aonde que Elias foi? Né? O monte, né? Outra coisa que a gente vai ver, né? Diz que ele entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e mataram seus profetas, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Aí ele voltou da depressão, porque aí ele chegou, subiu lá no monte e entrou aonde? Na caverna. O que é a caverna? Caverna da depressão. A pessoa que está com depressão, ela só quer ficar sozinha, né? Não quer conversar com ninguém, quer ir na caverna. Deus falou: sai da caverna, né? Então, irmãos, eu creio o seguinte, que a gente vai deixar para concluir essa mensagem na próxima semana, porque é uma mensagem que é uma mensagem longa, mas é muito profunda. Eu não queria passar por cima, né? Então, mas o mais importante é que você fique no versículo 8, depois a gente explica com detalhes já o versículo 9, que é que o Elias, com a força de Deus, ele caminhou 40 dias e 40 noites e foi para onde? Para o monte de Deus, né? Primeira coisa que a gente vai ver, né, é que Elias começou a vencer a depressão. Depois nós vamos ver como ele venceu a depressão, mas o mais importante é que você saia daqui, né, com essa última palavra: Elias subiu ao monte Horebe, que é o monte de Deus, certo? Deus não te quer no vale, Deus te quer no monte. Aí ele fala no lugar que eu não sou melhor que o outro que passou na minha frente, e nós também, eu não sou melhor que os outros. Nós também vamos passar por dificuldade, sem dúvida. Com certeza.